Boa noite! Hoje é dia de louvor e de oração. Hoje é dia de poder. O culto de quarta-feira é sempre um culto especial e eu tenho uma alegria imensa de estar falando com você, podendo abraçá-lo mais uma vez, podendo chegar na sua casa, podendo chegar na sua família. Coloca aqui no chat seu pedido de oração, seu agradecimento. Nesse instante, eu estou em São José do Rio Preto, num concílio da Associação Paulista Oeste, associação cujo agora eu estou servindo como pastor de Araraquara nessa nova associação. Mas eu não podia deixar de estar em São José do Rio Preto e não chegar até o seu coração, a sua casa, né? Não curtir um momento gostoso ao seu lado. Por esse motivo, eu estou aqui, um pouco antes de vir para São José do Rio Preto, eu pude deixar este culto, a transmissão deste culto, para que a gente pudesse hoje celebrar a vitória. Sim, porque onde tem Deus, tem oração, tem poder e tem que ter vitória. No culto de domingo passado, nós estudamos um tema muito bonito, dizendo que Deus dá a vida, porque Deus é o Deus da vida. Pois é, o Deus que dá a vida, ele quer dar também a vitória. E por isso o tema de hoje é Deus dá a vitória, né? Se Deus dá a vida, enquanto eu estou vivendo essa vida, eu preciso vencer muitos obstáculos. E quais são os seus? Tem algum momento especial que você está passando? Aliás, eu queria te desafiar a pôr aqui no chat o momento das tuas vitórias. Teve alguma vitória significativa que Deus te deu em 2020? Conta pra gente, testemunhe. Deixa as pessoas saber como Deus é bom e como Deus cuida bem de você e da sua vida. E de mim e da minha vida também, né? Eu quero orar com você nessa hora e vamos então continuar dialogando sobre os momentos gostosos do culto, tá bom? Vamos orar? Deus de amor, Senhor e Pai, estamos louvando o Teu nome porque hoje é uma noite de oração e de poder. Peço a Tua direção, peço a unção do Espírito Santo e a capacidade para que esse culto possa atender a Tua palavra, a Tua orientação, o Teu desígnio ao nosso coração. Por isso, Senhor, toma-nos em Teus braços de amor e fala-nos com amor e com carinho, dá-nos a Tua boa direção. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos louvar o nome de Deus. Ao longo deste culto, nós vivemos dias bastante diferentes. Nós estamos quase na semana que antecede o Natal, né? E ao longo desse ano, Deus nos deu muitas vitórias maravilhosas. Se hoje é um dia de celebrar vitórias, eu quero celebrar porque a igreja em todo o ano de 2020 venceu as lutas, as pandemias e proclamou o Evangelho. Domingo passado, enquanto eu pregava para você, pastor Samuel Guimarães estava fazendo um batismo lá na nossa amada igreja do São Luís. Um beijo para São Luís, um beijo para a Central, um beijo para o CAC, um beijo para os Souzas, um beijo para Parque Portugal e um beijo no coração dos nossos irmãos de São Bento. Que Deus abençoe. E tivemos um gostoso, um lindo batismo em São Luís também. E assim, só no final de semana passado, nós tivemos 6 batismos, né? 6 pessoas se batizando a Cristo. Como Deus tem sido bondoso para conosco, né? Que ano maravilhoso foi este? Nós ultrapassamos a meta de 20 e poucas pessoas batizadas ao longo do ano, né? E eu não tenho um número exato, mas é alguma coisa em torno de 25 pessoas ou mais que nós alcançamos e celebramos, apesar do contexto da pandemia, percebe? Deus não para, o Espírito Santo não para. E por falar em não para, Deus ele tem nos dado servos grandiosos nos ajudando. E eu agradeço aqui o pastor Jairo, que no culto de sábado passado foi feita a despedida dele e ele atuou bondosamente no distrito. Que Deus o abençoe, é um teologando, vai para o 4º ano, ano que vem, onde ele se forma como ministro e um grande servo de Deus, né? Então, Deus deu muitas vitórias e muitos presentes para a gente ao longo desse ano, né? Estamos vivos, a igreja está se reencontrando com toda a segurança. Participe do culto ao vivo, participe da igreja, embora a igreja está vivendo um contexto de férias, onde visitação, atividades normais não estão acontecendo, mas está acontecendo todos os cultos, inclusive aqui no canal, por isso eu estou aqui com você. E a semana que vem, já no culto do domingo, iniciaremos a semana de Feliz Natal. E logo na sequência encerraremos esses cultos especiais com o tema do Feliz Ano Novo.
Tudo isso, um final de ano com Deus, né? Isso acontece aqui nesse canal, porque esse canal vai sempre estar aberto, transmitindo a palavra de um Deus vivo. Porque aonde houver um coração sedento de ouvir a palavra de Deus, haverá, com a graça de Deus, o canal do YouTube do Distrito Central de Valinhos, levando a palavra de Deus com amor e com carinho. Você diz amém? Que coisa gloriosa, né? Acontece que nós somos a mensagem viva de Deus. Nós somos o poder de Deus, nós somos o amor. Né? A vitória de Deus, ela vem através de cada um de nós. E quando Deus fortalece o lar, faz com que pais, filhos, esposas, com que a igreja, irmãos e irmãs se unam, e o amor de Deus se demonstre de maneira viva, Deus acaba mostrando de maneira muito clara e eficaz o verdadeiro poder e o brilho da cruz de Cristo. E eu quero convidá-lo a cantar esse hino, Somos o Amor. Logo depois voltaremos para estudar o tema Deus da Vitória, que é o tema de hoje nesse culto de oração. Lembra de colocar aqui o seu testemunho no chat, né? De que bênção Deus tem te dado, ou até mesmo um pedido especial de oração, que a gente estará orando assim uns pelos outros, aonde eu vejo aqui e você vê daí, e um ora pelo outro, tá bom? Deus seja louvado. Vamos cantar? Vamos louvar o nome de Deus? Somos o amor. Daqui a pouco a gente volta. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Somos parte da estrada, somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, teu amor.
Nós somos o amor, nós somos a expressão do brilho, da graça de um evangelho vivo, e sempre que a igreja proclamar este louvor que você acabou de cantar, ela estará renovando o seu voto com Deus e o batismo do Espírito Santo, amém? Que glória, Deus seja louvado, né? Nós temos na palavra de Deus, e essa é a hora de você pegar a sua Bíblia, se você está com ela aí, né? Ou alguma Bíblia digital, se for o caso, para que a gente possa abrir. Nós temos na palavra de Deus momentos muito gostosos, onde Deus garante o seu cuidado de uma maneira fantástica. Você sabia que Deus está interessado na vitória espiritual, na vitória material, na vitória emocional? Deus está interessado que você tenha vitória em todos os lados da vida. Esse ano que passou foi um ano em que cresceu muito o nível de pessoas com problemas emocionais. E talvez você tenha passado algum momento desses, né? Momentos de depressão, de ansiedade, de angústia. Por quê? Porque a gente viveu durante o ano dias em que o mundo inteiro teve medo. Teve medo da crise, teve medo do vírus, teve medo do desconhecido. E frases como, olha, agora é um novo normal, passa uma insegurança, porque o normal me dá conforto. Mas a ameaça de um novo normal me dá insegurança, né? Acontece que a minha segurança nunca esteve no normal, nas coisas da vida. E quando a gente compreende, como compreendeu no culto de domingo passado, que estar na mão de Deus é estar no Deus que dá a vida e que nos conduz à vida, nós entendemos sobre subsistência. Mas há um estudo da psicologia que diz que o ser humano não tem plena satisfação só porque ele está subsistindo. O ser humano precisa encontrar satisfação também quando ele satisfaz os anseios do seu coração, os desejos do seu coração. Então, quais são os desejos do seu coração? Os primeiros desejos da humanidade, que são a base da pirâmide das necessidades, são as necessidades de vida. Estar vivo, respirar, dormir, acordar. Essas situações, necessidades de vida, elas são coisas que você faz automaticamente. Mas quando você está, por exemplo, com uma síndrome, como uma síndrome do pânico, você tem medo de não conseguir respirar, tem medo de morrer a qualquer momento. Por quê? Porque o deitar, acordar, o coração funcionando e tudo acontecendo num piloto automático, você não percebe. Mas quando você para perceber como acontece muita coisa para você poder manter-se vivo, o cérebro às vezes prega uma peça e dá insegurança. Num segundo patamar da pirâmide das necessidades, vem as necessidades fisiológicas, físicas. Necessidade de ir ao banheiro, necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade de ter saúde. E aí quando você passa uma ameaça de falta do pão de cada dia, de falta do alimento, né? Falta, quem sabe, de ter um abrigo, um teto, você começa a sofrer um nível de ansiedade que pode levar as pessoas à profunda depressão. Porque tanto as necessidades fisiológicas como as necessidades de funcionamento automático da vida são necessidades que não dizem que você é feliz, dizem que você está vivo. Percebe? Sem elas, você não vive. Acontece que tem muita gente que luta para manter só isso. O que é que te faz feliz? Aí vem o degrau de cima da pirâmide, que aí deixa de ser as necessidades, são os desejos. Eu desejo ter uma boa roupa. Eu desejo ter um bom ganho financeiro. Eu desejo, quando vou comer, ter um alimento que eu curto, que eu gosto. Eu não preciso passar requeijão no pão fresquinho para poder comer bem. O pão duro também alimenta, mesmo que não seja puro. Mas eu tenho prazer em comer de uma maneira que eu gosto mais. Então vêm os desejos, né? Os desejos de ter as coisas que você gosta de ter. E quando você não tem aquilo que você gosta de ter, você não gosta da roupa que tem, não gosta da casa que mora, não gosta do carro que você tem ou que você não tem, não gosta do teu marido, da tua esposa, do teu lar. Então você vive não uma insatisfação de desejo, mas uma insatisfação de vida.
Percebe? E as necessidades fisiológicas, quando faltam, te dá a sensação de não conseguir viver. Mas as necessidades dos desejos, quando faltam, te dá a sensação de não querer, não ver sentido na vida. E às vezes, para conquistar os meus desejos, eu jogo fora coisas importantes, que são necessidades básicas. Eu vou deixar minha família, porque a partir de hoje eu decidi que eu quero viver para mim mesmo. Eu vou deixar a minha igreja, eu vou deixar o meu Deus, porque eu decidi que eu não tenho mais espaço para Deus na minha vida. Então eu começo a comprometer coisas que são essenciais apenas para conquistar um pouco mais de desejo. Cuidado com o seu desejo. A Bíblia diz: aonde está o coração do homem, ali estará toda a sua capacidade de decisão. Então por isso Deus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração, os desejos do coração, é que abrem as avenidas da alma. O último degrau da pirâmide é o degrau dos sonhos. Eu sonho em um dia ir para fora do Brasil, fazer uma viagem lá na Disney, na Europa, num cruzeiro, né? Eu sonho em um dia conseguir ter uma casa com piscina. Eu sonho em um dia conseguir... E esse sonho faz com que as pessoas, muitas vezes, morram frustrados. Por quê? Porque eu sonho em ser magro. eu já perdi esse sonho. Eu nasci do jeito que eu sou. E a vida inteira já me ensinou que sonhar demais com o que não dá para alcançar, dói, viu? Machuca muito. Então eu sonho em ser saudável, eu luto para ser saudável, mas não tenho a necessidade de ser aquilo que talvez um dia eu já sonhei. Eu sonho em ter, eu sonho em ser, então eu pago uma fortuna para fazer uma lipoaspiração, vou numa clínica barata e daí acabo morrendo na mesa daquela cirurgia mal feita. Já viu história em algum lugar? Eu ouço toda hora. Porque a modelo lá foi para manter numa clínica de fundo de quintal e morreu e agora estão processando, mas nada traz de volta à vida. Né? Eu contei aqui uma vez de um brasileiro que ganhou um concurso mundial do homem mais parecido com o boneco Ken, que é o namorado da Barbie, a boneca Barbie, né? Então, ele fez dezenas e dezenas de cirurgias, deixando o queixo mais quadrado, a pele mais esticada, para ficar igual o boneco Ken. E aí, então, ele fazia constante procedimento cirúrgico também no corpo para ter a mesma estrutura física, implante de silicone que demonstra como se fosse músculo, uma vez que ele não tinha músculo. Ele se transformou tanto, mas tanto que morreu. Morreu jovem. Morreu, ele tinha 20 e poucos anos de idade, por conta desse monte de cirurgia. Eu conheço uma pessoa que o mundo conheceu, que é Michael Jackson, que o sonho da vida dele era ter nascido branco. Olha que absurdo. Então ele foi fazendo cirurgias e cirurgias para despigmentalizar a pele, para a pele ficar branca. E fez cirurgias para funilar o nariz, para o nariz ficar fininho. E por causa desses sonhos ele morreu, e morreu muito jovem. E viveu uma vida muito infeliz, porque quem vive correndo atrás de sonhos, vive castelos de areia. A regra não é: Senhor, me dê para eu ser feliz, é: Senhor, me faça feliz com o que eu tenho. Paulo diz assim: aprendi a ser feliz com o pouco, aprendi a ser feliz com o muito, aprendi a ser feliz de todas as formas. Para que a minha vida louve a Deus, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, com o que Deus me deu. E muitas vezes aquilo que eu sonho não é o melhor para a minha vida. E o meu sonho é um sonho ruim. A Bíblia diz também o quê? Nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal, oramos mal. Porque os nossos sonhos e desejos vêm de um coração enganoso. Enganoso é o coração do homem, tendenciado pelo pecado. Então, queridos, o Deus da vitória não é o Deus que obedece a pirâmides e regras do mundo. É o Deus que leva você a vitórias que o mundo não pode ver. Abra sua Bíblia aqui em 1 Reis, capítulo 18, e você encontra a seguinte expressão: muito tempo depois veio a palavra do Senhor. Essa expressão, muito tempo,
é uma expressão que eu queria que você observasse comigo um pouquinho melhor na Bíblia. Porque o texto diz assim, né? Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Muito bem. Eu quero que você compare comigo esse texto com 1 Reis 17, que foi o texto que lemos no domingo, aonde diz: então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como o Senhor Deus de Israel vive, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, Elias deu uma palavra, uma profecia. E uma palavra em nome de Deus é um decreto. Deus tem poder. E tudo que Deus fala é para você confiar e obedecer. Né? E aí o capítulo 18 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias e disse, no 3º ano, dizendo assim: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Veja, então, quanto tempo passou desde que Elias anunciou que não choveria até o dia que choveu? 3 anos, especificamente 3 anos e meio. Como é que eu sei isso? Abra em Lucas capítulo 4, no verso 25, e você vai encontrar o seguinte texto bíblico, Lucas 4, 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Né? E se você abrir um pouquinho mais para frente em Tiago, você vai encontrar no livro de Tiago uma continuação dessa explicação no verso 17, Tiago capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. O que esses textos disseram, inclusive esse de Tiago, é que Elias não passava de um ser humano como eu e você, falho pecador. Mas Elias tinha uma palavra de Deus, e ele usou a palavra de Deus. E ele disse: Senhor, eu vou orar para que não chova. E por 3 anos e meio não choveu. Mas aqui no capítulo 18 diz a Bíblia que depois de 3 anos e meio a palavra do Senhor voltou a Elias, dizendo: Elias, volta a Acabe, apresenta-te de novo a ele, porque agora eu vou dar chuva sobre a terra. E então Elias foi falar com Acabe. O que estava acontecendo naquela hora é porque Deus entendeu que era a hora de acabar com essa fome, essa sede, essa seca que estava matando pessoas. E Deus agora precisava, antes de dar chuva, completar a lição. Porque qual era o objetivo? Era trazer a Israel a vitória. Se Deus desse a chuva sem cumprir a lição, todo o tempo de luta e de seca teria sido perdido. Eu quero falar uma coisa para você aqui, antes de ler o verso que vai levar para a conclusão do culto. Se você tem perseverança e paciência para enfrentar os tempos de luta e saber aprender quais são as lições que Deus quer te ensinar, nem sempre os problemas são provações que Deus enviou. Mas a Bíblia diz em Salmos capítulo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés numa rocha firme. Essa rocha firme é Jesus. E então pôs um novo cântico no meu coração. E muitos ouvirão e muitos saberão que bem-aventurado, feliz e bendito é aquele que teme ao Senhor. É isso que diz Salmos 40. Sabe, queridos, muitas vezes a vitória não vem porque nós não conseguimos viver com perseverança no Senhor. É preciso eu aprender a deixar Deus me ensinar com as lutas do dia a dia. Porque se eu passo pela luta do dia a dia e nada eu aprendo, aquela luta só me serviu para destruir. É nisso que a Bíblia está dizendo: em tudo dai graças. Olha, pastor, tem coisas difíceis de dar graça. Como é que eu vou dar graça na morte?
Olha, esse ano eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Não tem como agradecer pela morte. Tem. Quer uma boa forma de agradecer pela morte? Eu vou contar para você. Esse ano eu orei muito pelo Hugo. E pela Ana Paula. Pessoas queridas e seus filhos. E quando o Hugo faleceu, Deus me deu o presente de poder ter entrado no quarto com o Hugo e ter encontrado no Hugo uma resposta de lábios, de olhos e de alma que me deu segurança para saber que o Hugo estava pronto para se encontrar com Deus, para descansar em Cristo, aguardando a volta de Cristo, porque o Hugo estava em paz com Deus para ser salvo. E não tem um modo melhor e mais confortante que descansar, que é poder descansar no Senhor. Olhar para a morte e ver que a morte foi em Cristo. Pastor, minha mãe morreu em Cristo. Meu marido, no caso, né, do Hugo, a Ana Paula poderia dizer, morreu em Cristo. Ô Ana, isso é uma bênção. Dá dó, dói, faz ter saudades. A gente queria que ele estivesse vivo. Mas ele foi acometido por uma doença como eu, você e qualquer pessoa pode ser acometida. E se isso acontecer, uma coisa eu peço ao Senhor: não me deixe morrer sem estar salvo em Cristo. Porque pessoas morrem e eu posso morrer. Pessoas adoecem e eu posso adoecer. Mas o que eu mais quero é estar salvo em Cristo. Essa foi a situação de vida que eu vivi com a minha sogra. Quando a minha esposa perdeu a mãe dela, nós sofremos muito. Minha sogra era uma mulher maravilhosa, que viveu um momento da vida longe de Deus. E que teve um AVC e ia morrer longe de Deus. Mas Deus curou minha sogra do AVC. E quando eu fui visitar, AVC é derrame cerebral, né? E quando eu fui visitar minha sogra com a minha esposa na casa dela, depois dela ser curada, eu encontrei minha sogra se recuperando, me fazendo uma pergunta, dizendo: Elton, eu quase morri sem Deus. Eu quero que você estude a Bíblia comigo. Eu quero que você me ajude a voltar para Cristo. Minha sogra tinha sido adventista, uma pessoa fiel a Cristo, e por motivos pessoais ela havia saído da igreja e seguido outros caminhos. Então ela falou: estuda a Bíblia comigo, por favor. E eu estudei a Bíblia com ela ali, ela deitada no sofá da casa dela. E quando eu fui embora para casa, minutos depois, minha esposa e eu recebemos uma notícia que ela havia tido um segundo AVC, foi para o hospital e dessa vez ela não recuperou-se e veio a falecer. Doeu ela falecer, doeu enterrar a minha sogra. Uma mulher fantástica, mas foi muito reconfortante saber que a última coisa que ela fez antes de perder a consciência e falecer foi se reencontrar com Deus. Minha sogra morreu no Senhor. Ela morreu para descansar e abrir os olhos e ver o seu Senhor dizendo: levanta, Cida, que esse era o nome dela. E ela vai levantar procurando a Miriam, procurando a Ellen, e vai saber que ela já tinha netos e bisnetos, e para a nova terra vai tudo isso, para dizer: Cida, da sua descendência, todos esses foram salvos e agora você vai ver a vida eterna com eles. Não tem sentido Deus da vida me dar vida se Ele não me der a vitória. Mas as vitórias que Deus precisa e quer me dar são muito maiores do que essas lutas que o mundo tem para oferecer. Em 1 Reis, capítulo 18, quando Deus foi restaurar chuva a Israel, Deus primeiro precisava garantir que a lição fosse aprendida. Então, no próprio capítulo 18, eu encontro um diálogo de Elias com o povo no verso 10, dizendo: tão certo como o Senhor vive, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo: aqui estão, e fazia jurar aquele reino. E essas palavras foram palavras de uma discussão muito especial que Elias teve, e Elias dizendo no verso 8, por exemplo, vai e dize ao teu Senhor: eis que aqui está Elias. E então Elias estava levando diante de Acabe a resposta
resposta de Deus. E no meio de toda aquela discussão, Elias dizia para Acabe e dizia para o povo de Israel que o Senhor, ele iria trazer vida de volta a Israel, mas que o rei Acabe iria morrer. Isso está no verso 14. E que o rei Acabe iria morrer. Por quê? Porque o Senhor foi destruído no reinado de Acabe, e Deus precisaria restaurar-se diante do povo de Deus. E então, lá na frente, no verso 15, disse Elias: tão certo como o Senhor vive, o Senhor dos exércitos, perante cuja face eu estou agora, eu me apresentarei a ele. E então Elias foi em nome de Deus para completar uma grande missão, né? E então, quando Elias chegou, foi dito a ele, no verso 17, és tu o perturbador de Israel? E ele disse, não, eu não tenho perturbado Israel. Você tem perturbado Israel, e a casa do teu pai tem perturbado Israel. E isso tudo ele disse quando estava se encontrando em nome do rei Acabe, para que pudesse haver a informação clara de que Deus não ia suportar Israel continuar desviando-se de Deus e adorando os postes ídolos. E no verso 19, então, dito agora, pois, Elias fala, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Elias chamou o diabo para briga. Elias falou para o rei, pode pegar todo o exército desses adoradores de Baal que destruíram Israel e manda me encontrar no Monte Carmelo, porque antes que chova, Deus vai mostrar para Israel a lição pela qual ficou tanto tempo sem chover. 3 anos e meio de seca não foi para judiar, foi para ensinar o caminho da vitória e da vida. E é interessante que essa história do Monte Carmelo, ela começa com a cena em que no verso 21, 1 Reis 18, 21, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 senhores? Se o seu senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Veja, Elias não estava ali oferecendo a Israel um único direito na vida. Elias não estava dizendo, Israel, volta para Deus, senão Deus te mata. Não entenda por aí. Porque Deus não é o Deus que castiga aquele que não o ama. Deus é o Deus que salva aquele que o ama. E quem castiga quem não ama a Deus? As suas próprias escolhas. O pecado castiga por si só. O salário do pecado é a morte, não é a ira de Deus que traz a morte. Deus é o Deus da vida, não da morte. Então, o caminho da vitória passa por Deus, o caminho da derrota é quando eu fico longe de Deus, mas não é porque Deus me tira a vitória e me empurra a derrota como um Deus de vingança. É porque Deus me dá a vitória e sem Deus eu não tenho vitória. A derrota está nas minhas escolhas, na minha vida, está nos caminhos tortuosos, mas a vitória pertence ao Senhor. Amém? E então Elias chega ao povo e diz, olha, aqui é o momento. Escolha quem vocês querem seguir. Vocês não podem continuar dando mancada, cochear, vem da palavra coxo, mancar, entre 2 senhores. Quem é o seu senhor? Então Deus olha para você hoje e fala, quem é o seu senhor? É o mundo ou é Deus? Se você escolhe o mundo, diz Elias, larga Deus e vai seguir o mundo. Mas se você escolhe a Deus, larga o mundo e vai seguir a Deus. Queridos, o caminho da vitória passa por uma única decisão. Quem é o seu Senhor? Mas essa decisão não é a resposta. É Deus! Ah, é Deus, que bom! Não. Essa decisão, ela tem que levar a uma atitude definitiva. E qual é a atitude? Abandona quem não é o seu Senhor e viva para o seu Senhor. Quem é o seu Senhor na internet? Quem é o seu Senhor nos negócios? Quem é o seu Senhor nas paixões? Quem é o seu Senhor nos sonhos, né? Se o seu Senhor é Deus, viva, testemunhe, demonstre, deixe que isso seja o seu estilo de vida. Quem olha na minha rede social precisa ver o meu Deus. E quem olha nos produtos que eu compro no supermercado precisa ver o meu Deus. E quem olha nos sonhos do meu coração, aqueles que eu tenho guardadinho, precisa ver o meu Deus.
Porque o meu sonho não é um dia participar de um show maravilhoso que me leve a passar a noite inteira dançando. Eu não tenho esse sonho. Muito pelo contrário, eu não quero isso nem de graça. O meu sonho é participar um dia da festa dos salvos, na mesa dos salvos, na presença de Cristo. Esse é o meu sonho. Qual é o seu sonho? Me diga onde está o teu sonho e eu te digo onde está teu coração. Me diga onde está o teu coração e eu te digo onde está teu Deus. Me diga onde está o teu Deus e eu te digo onde está a tua vitória. Ou por que que não veio a vitória e a razão da tua derrota. É assim que funciona. Simples assim. A história é conhecida e eu já estou no final dela. Quando Elias fez essa pergunta ao povo, olha de novo 1 Reis 18, 21. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois senhores? E o povo, se o seu senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Escolha quem é e vai seguir. Só um. E o verso 21 termina assim: porém o povo nada respondeu. Por que o povo nada respondeu? Porque o povo estava confuso. A vida de adorar a Baal, a vida de seguir o mundo, pode fazer você achar que Deus não faz mais sentido na sua vida, mas não se engane, Deus faz sentido na sua vida e a sua vida não faz sentido sem Deus. Se você está confuso pelo que o mundo está te mostrando, dê um tempo, aquieta, respira, bebe uma aguinha e lê um pouco da palavra de Deus, fala com Deus e Deus vai te acalmar o coração e vai te mostrar o sentido da sua vida. Verso 22, quando o povo nada respondeu, Elias falou ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são hoje 450. E então Elias começou a trazer um desafio, dizendo: eu preparei um altar, preparei tudo aqui, e agora é hora de pôr fogo nesse altar. Verso 24, invocai vocês, verso 24, então invocai o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. Invocai o nome de Baal, e eu vou invocar o nome do Senhor. Quem é o seu Deus? Vai atrás dele. É ele que tem que te dar a vitória. Se você tem um Deus, é dele que você busca a bênção e é para ele que você reclama o poder da vitória. E eu vou buscar no meu Senhor e você busque no seu Deus. E há de ser que o Deus que derramar fogo sobre este altar, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu: essa proposta é boa. Ah, agora o povo respondeu. Vê? Lá no verso 21, o que você quer seguir? A Deus ou a Baal? O povo nada respondeu. Por quê? Porque o povo não tinha certeza. Passou tanto tempo seguindo Baal que não sabia mais se queria voltar a seguir a Deus. Não espere você ter vontade de seguir a Deus. Faça a prova e veja quem é Deus. E você vai ver que você perdeu muito tempo quando não seguiu a Deus. O povo disse: tá bom, essa proposta é boa, vamos fazer a prova, vamos ver quem é que derrama o fogo. E a história você conhece. O melhor da história, o mais hilário da história é o que vem agora. Por quê? Porque Elias deu aos profetas de Baal a primazia. Ele falou: olha, podem começar a orar aí, bate tambor, grita, faz o que você quer. Né? Faça trabalho, faça macumba, chama o seu Exu, faça o que você quiser. Eu vou ficar quieto, até meio-dia. É interessante que essa proposta de Elias, semelhante ao que estudamos no domingo, é uma proposta teologicamente errada. Por quê? Porque o diabo tem poder de fazer descer fogo do céu. Mas o fogo do diabo não é como o fogo de Deus. Então, fogo para acender aquela lenha, um raio pode fazer isso. Tudo que é fisicamente possível, o diabo pode fabricar como uma contrafação do milagre, entende? Milagre não é aquilo que te parece surpreendente. Milagre é aquilo que é impossível. Uma vez eu vi um grupo de líderes religiosos debatendo, né, no canal de televisão. Não tinha nenhum líder adventista, tinha um pastor evangélico, tinha um padre e tinha um líder espírita. Né? E no meio de todo aquele povo tinha também um homem muito conhecido, que até, se eu não me engano, já faleceu, chamado Padre Quevedo,
que não é exatamente um padre, né? É um sensitivo, é um filósofo da religião, cada um dá um nome para ele. E nesse diálogo eles estavam debatendo acerca do milagre. E aí um dizia assim, o padre Quevedo é um que dizia, milagre não existe, porque milagre não existe. É tudo força da física e do pensamento, diz ele. A gente pode explicar. E o evangelho diz, não, milagre existe. Milagre é a ação de Deus. E no meio daquele debate, né, o espírita, eles começaram agora a perder a linha do debate. E aí, o tal do padre Quevedo, eu cito o nome dele porque ele é o único que não é de uma religião conhecida. Ele segue uma linha só dele, então eu não estou ofendendo a religião de ninguém. Os demais não estou citando o nome por respeito. O tal do padre Quevedo virou para o líder espírita e disse assim, e aí, Babalorixá, se você é capaz de fazer um milagre mesmo, como você está falando, com os seus guias, com os seus Exus, então me faça aparecer um dente onde não tem dente. Eu tenho aqui uma falha na boca que eu já perdi o meu molar. E mostrou a gengiva assim. Aí ele falou, então faz aparecer aqui o molar de novo. O mesmo eu falo para o evangélico. E o mesmo eu falo para o padre, o outro padre, que era padre mesmo. Qualquer um de vocês que fizer aparecer um molar aqui, eu me converto para a sua religião. Por quê? Porque é possível a sua religião e a minha. Nós somos capazes de fazer um sinal espetacular, mas não podemos fazer o impossível. A gente pode fazer um dedo mexer, porque isso uma cirurgia faz, e uma cirurgia espiritual faz. Mas a gente não faz aparecer dedo onde não tem dedo. A capacidade de fazer aparecer só vem do Deus que pode criar. Então, se você realmente faz milagre em nome de Deus, você faça aparecer um dente onde não tem aqui. Se você não conseguir fazer isso, é porque você não faz milagre, você só faz contrafação. E aí o líder espiritual, o outro religioso lá, o evangelho disse assim, o senhor está entrando num terreno que o senhor sabe que não devia entrar. Todos nós fazemos milagres com o mesmo poder. E o senhor não devia estar expondo a gente dessa forma aqui. Isso que você está fazendo não é algo que possa ser dito aqui numa rede de televisão. E nesse momento o espírito ficou incorporado. E desceu o espírito nele ali ao vivo e o líder religioso ficou tomado pelo demônio. E o líder do programa de televisão, o apresentador do programa, disse assim, vamos chamar o break que agora aqui vamos ter que esclarecer tudo. E quando voltou, aquele programa acabou. Ele voltou para dizer que o programa estava acabando naquele momento. E aquele programa que chamava-se, eu não lembro o nome exato, mas era um pinga-fogo, um debate religioso, nunca mais foi ao ar. Ele passava na rede Manchete, que hoje não existe mais. Sabe, queridos, só Deus tem poder para fazer a vida. Quando Elias falou de derramar um fogo, o diabo pode fazer essa contrafação. Mas é verdade que o fogo que o diabo derramaria não seria tão forte quanto o que Deus derramou, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas quando Elias falou, ele não falou alguma coisa do tipo Deus escreveu e ele leu. Ele falou por impressão do seu coração e Deus honrou. Você sabe por que os profetas de Baal não conseguiram fazer desse fogo? Porque Deus não deixou. É Deus que manda. Você não tem que temer o mal, você tem que se aproximar do bem. Você não tem que vencer o mal, você tem que se aproximar de Deus. A Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus e afastai-vos do mal, e Satanás fugirá de você. E no outro texto da Bíblia diz, aonde houver luz, as trevas se dissipam. O poder de Deus é o poder da vitória, e a ausência de Deus é o caminho da derrota. Pecado não é o que se faz. Pecado é quando eu não tenho Deus, e quando eu não estou ao lado de Deus, e quando eu não sou um servo de Deus, e quando eu rejeito a Deus. Pecado é uma decisão de quem é o meu Deus. Porque simplesmente não fazer o bem já é pecado. Está na Bíblia, se podes fazer o bem e não fazes, já estás pecando.
A quebra de qualquer mandamento de Deus é pecado. Então, pecado não se mede por coisas, se mede por aproximação ou distanciamento de Deus. Quando o homem se distancia de Deus, ele peca no Éden. Quando o homem se distancia de Deus, ele quer construir a torre de Babel. Quando o homem se distancia de Deus, Caim mata Abel. Quando o homem se distancia de Deus, a humanidade se degrada ao ponto de ter que vir o dilúvio. Quando o homem se distancia de Deus, ele se esconde atrás da árvore. Quando o homem se distancia de Deus, ele nega a Cristo 3 vezes. Quando o homem se distancia de Deus, ele vende a Cristo por 30 moedas de prata. Quando o homem se distancia de Deus, o homem se aproximou do pecado, de todas as lutas que o pecado tem para dar. Portanto, a vitória pertence ao Senhor, mas Deus só pode dar a vitória a quem estiver com Deus. Sem Deus, a vitória não pode acontecer. E Deus segurou a mão do inimigo e não deixou que descesse fogo. E quando chegou ao meio-dia, finalmente Deus manifestou. Verso 41 de 1 Reis 18. Depois que armou a lenha, depois que preparou todo o altar, a Bíblia disse ainda no verso 34, enchei de água 4 cântaros, derrame sobre toda a lenha, sobre todo o holocausto, e tudo aquilo ficou molhado. E então não veio fogo, não veio fogo, não veio fogo, até o momento que chegou a hora que Deus ia mandar o fogo. E então quando a água estava tão abundante, verso 35 diz, corria a água ao redor do altar, encheu também de água um rego, que é uma pequena depressão no canto do altar da pedra, para que pudesse escorrer o sangue do novilho. E aí aquele rego que era propício para poder fazer a higiene do sangue, ficou lotado de água. E então, no devido tempo, diz o verso 36, para apresentar a oferta de manjar, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque, fique hoje sabendo que tu és o Deus de Israel, porque quando Deus mandou o fogo, fez cair um fogo, diz o verso 38, que respondendo à oração de Elias, consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, a terra, e lambeu a água, e não ficou nada. E vendo o povo, caiu o rosto em terra, adorou, temeu a Deus e disse, o Senhor Deus é o Senhor Deus, ó Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o povo aceitou que Deus era o Deus realmente verdadeiro. E por isso que no verso 40, Elias volta ao povo e diz, então vocês lancem mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escapem, e lance mão de todos eles, e fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali morreram todos os profetas de Baal. Queridos, dar vitória tem que passar pela derrota do mal. Essa é a grande lição que fica. Escolha quem é o seu Deus, porque o Deus da vitória é um só. Não há vitória para 2 deuses. Para que Deus me dê a vitória, é preciso que dê a derrota ao pecado. Se o pecado está vencendo, Deus não vai te dar a vitória. Para que Deus me dê a vitória, é preciso que dê derrota às coisas do mundo. Se o mundo está vencendo, Deus não vai dar a vitória. Para que Deus me dê a vitória, é preciso que dê derrota ao eu. Porque se eu estou vencendo, não há lugar para Deus dar a vitória. Não quer você nessa noite clamar, Jeová, castelo forte é o nosso Deus? E com isso adorar a Deus e deixar que Deus seja o Senhor da sua vida e da sua vitória. Nós vamos cantar agora Castelo Forte, ao final desse hino eu volto para orarmos e concluirmos esse culto, tá bom? Vamos cantar.
Amém? Que hino lindo, um hino que marca a história do cristianismo. Que Deus possa ser realmente o seu castelo forte e que você tenha um restante de semana vitorioso, um final de ano vitorioso, para que 2021 seja um ano inteiro, um ano novo vitorioso. Eu quero orar com você, agradeço o seu carinho, poder ter estado com você aqui no canal. Que Deus possa abençoar sua vida, seu lar. Vamos orar. Deus de amor e Pai, estamos encerrando esse culto e na verdade estamos quase encerrando o ano. É preciso, Senhor, que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Por isso eu me coloco em Tuas mãos, coloco o Teu povo em Tuas mãos, rogo Tua direção ao Teu povo e rogo mais do que isso, Senhor, que Tu sejas o único Deus da nossa vida, o único Senhor do nosso lar, o único Senhor do nosso coração. Habita em mim, transborda em mim a voz do Teu Espírito, faça viva a Tua palavra e dá-nos a Tua paz. Colocamos-nos em Tuas mãos e agradecemos o privilégio de estarmos ao lado do Deus da vitória. Que a vitória continue vindo só pelo Senhor, porque se não for do Senhor nós não queremos. Nós nos colocamos aos seus cuidados, pedimos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por estar com você aqui, que Deus te abençoe. E sábado que vem estaremos juntos, se Deus quiser e tudo der certo, para termos o nosso culto de despedida e para continuarmos amando e levando no coração o carinho um do outro e assim seguimos a semana que vem já é Natal, tá bom? Que Deus te abençoe, bom descanso, obrigado por estar aqui. Lembre-se que nesse canal sempre haverá cultos abençoados em nome de Jesus. Estarei sempre seguro, pois